No século III a.C., 72 israelitas, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, são convocados a traduzir para o idioma grego o texto hebraico da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Olá pessoal, tudo bem? Aqui eu, JRPT. Bom pessoal, se você chegou a esse vídeo, claramente foi porque alguma pessoa curtiu e compartilhou esse vídeo e chegou até você. Então também pessoal, venha ajudar mais pessoas a conhecerem esse vasto mundo que está na luta e também saírem dessa Matrix, criada por Edom. Pessoal se inscrevendo, curtindo e compartilhando. Muito obrigado. E para mais informações e acesso, aqui o link na descrição do vídeo. Estes 72 israelitas viajam para Alexandria, por ordem do rei Ptolomeu II, para traduzir o texto hebraico da Torá ao grego e disponibilizá-lo na famosa Biblioteca de Alexandria. Os 72 tradutores concluem sua tarefa exatamente em 72 dias, sem nenhuma variante nos textos, mas cada um em perfeita harmonia. Assim nos é narrado a história da Septuaginta, a tradução dos 70, na Carta de Aristeias, que é um texto datado do século II a.C. Por que mencionei este relato exatamente no começo do curso Desvelando Jesus? Para tratar do tão conhecido nome Jesus. Jesus é uma forma aportuguesada do nome grego Jesus, encontrada na Septuaginta e no Novo Testamento. Jesus é um nome adaptado para o grego do nome hebraico Yehoshua. Como no grego não existe uma letra equivalente ao som da letra hebraica Shin e da letra Ain, Yehoshua foi transliterado no grego por Jesus, ou Yesu, na Septuaginta, como vemos aqui claramente em Êxodo, capítulo 17, verso 9 a 10, no texto grego da Septuaginta. Consequentemente, como os textos mais antigos referentes a Jesus estão no idioma grego, o seu nome aparece exatamente como apareceu na Septuaginta, Jesus. Assim, sabemos que o nome de Jesus é, originalmente, Yehoshua, ou Yeshua, como vemos em Neemias, capítulo 8, verso 17, que é a forma abreviada para o aramaico. Yehoshua, ou Yeshua, é um nome composto, cujo significado é Adonai salva. Agora entendemos a frase que diz: ela dará à luz um filho, e você o chamará de Jesus, Yehoshua em hebraico, pois é ele quem salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, verso 21. O mesmo jogo de palavras acontece entre o substantivo Yeshua e o nome Yeshua, na pregação que os israelitas ouviram em Atos capítulo 4, verso 12, como vemos. E não há salvação em mais ninguém, pois não foi dado dos céus outro nome entre os homens pelo qual seremos salvos. Com isso, os apóstolos e o próprio Jesus estão dizendo: não há salvação além do nome Adonai. E esta é a verdadeira revelação que veio trazer Jesus à humanidade, como veremos adiante. Jesus era filho de Yosef, o nome hebraico de José, e de Miriam, o nome hebraico de Maria. Tinha 4 irmãos: Yosef, Haramati, José de Arimateia em hebraico, Yehuda Tomá, Judas Tomé em hebraico, Yaakov Hatzadik, Tiago o Justo em hebraico, e Shimon, Simeão em hebraico, que foi o caçula. Também tinha 2 irmãs, cujos nomes não são mencionados. A família de Jesus era da linhagem de Davi, descendentes diretos do Império Davídico. Por essa razão, ele era chamado de o Nazareno. Aos 30 anos de idade, Jesus se torna discípulo de João Batista, um ermitão da descendência de Levi, filho de Zacarias e Isabel. Mas Jesus parece ter vindo de uma linha farisaica antes disso. Uma citação intrigante é a passagem do Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, verso 23, que, segundo a Peshita aramaica, o pai de José é chamado Heli, trazendo as letras hebraicas He, Lamed e Yod.
Já a versão grega da 8ª edição de Tschendolf, Heli é chamado de Helei, trazendo as letras gregas eta, lambda, epsilon e iota. A questão é que nunca existiu algum israelita com o nome de Heli, com Re ou Helei, e não há nenhum significado para o hebraico ou aramaico deste nome. Existe uma grande probabilidade do autor do Evangelho segundo Lucas estar escrevendo os relatos a partir de uma tradição oral, como acontece com a seguinte citação de Epifânio de Salamina, pai da Igreja e heresiólogo do século IV, que, ao mencionar sobre Hillel II, patriarca dos judeus e organizador do atual calendário israelita que usamos nos dias de hoje, descreve: agora o patriarca na época se chamava Elel. Acho que foi assim que Joséfo pronunciou seu nome, a menos que eu esteja enganado por causa do tempo. Ele era descendente de Gamaliel, um dos seus patriarcas. Epifânio de Salamina, Panarion, contra os Ebionitas, 30:4-2. Ora, o mesmo que aconteceu com Epifânio poderia ter acontecido com o autor de Lucas e, ao invés de dizer Hillel, ele descreve Helel. Poderia Jesus ser neto de Hillel? Hillel foi um grande sábio israelita no período do século I a.C. Ele era descendente do rei Davi e era o pai de Simeão, mencionado também em Lucas, capítulo 2, verso 25-35. Este mesmo Simeão era o pai de Gamaliel, e é aí onde vemos que estes são da mesma família de Jesus. Hillel ensinou que o homem precisava amar todas as pessoas, independente de cor, raça, cultura, e trouxesse todos eles à Torá, como é dito. Hillel disse: "Sê dos discípulos de Aharon, ama a paz e persiga a paz, ama as criaturas e trazei-as à Torá." Pirkei Avot, capítulo 1, verso 12. Ele foi o fundador da Beit Hillel, a escola rabínica do amor a Adonai. E, sem dúvida, foi ali onde Jesus viveu a maior parte de sua vida na infância e juventude, estudando a Torá junto de Gamaliel, o seu primo. Em um apócrifo do século II d.C., chamado Infância de Jesus, há uma narrativa interessante que diz: havia em Jerusalém um homem chamado Zacai, que instruía os jovens, e ele dizia a Yosef: Yosef, por que não me envias Yeshua para que ele aprenda as letras? Yosef concordou, e também Miriam. Levaram, pois, a criança para o Moré. E assim que ele ouviu, escreveu o Aleph Beit, alfabeto hebraico, e pediu-lhe que pronunciasse Aleph. E quando ele o fez, pediu para lhe dizer Bet. O Adon Yeshua disse-lhe: dize-me primeiro o que significa o Aleph, e aí então eu pronunciarei o Bet. E o Moré preparava-se para chicoteá-lo, mas o Adon Yeshua pôs-se a explicar o significado das letras Aleph e Bet. Quais as letras de linhas retas, quais as oblíquas, e as que tinham desenho duplo, as que tinham pontos, aquelas que não tinham, e por que tal letra vinha antes da outra. Enfim, ele disse muita coisa que o Moré jamais ouvira e que não havia lido em pergaminho algum. Seria este Zaqueu o pai de Yohanan ben Zakkai, que foi um grande líder do povo israelita após a destruição do segundo templo? Quando o jovem Jesus pergunta ao rabino o que é Aleph, ele já está dizendo que conhece toda a interpretação da Torá escrita. Uma passagem paralela a esta, relacionada a Hillel, é a seguinte: um gentio veio diante de Hillel, que o converteu e começou a ensinar-lhe a Torá. No primeiro dia, ele mostrou as letras do alfabeto e disse: Aleph, Beit, Gimel, Dalet. No dia seguinte, ele reverteu a ordem das letras. O converso disse-lhe: mas ontem você não me disse isso. Hillel disse-lhe: você vê que é impossível aprender o que está escrito sem depender de uma interpretação oral? Talmud Bavli, Shabbat 31a. Uma das provas de que Jesus estava intrinsecamente ligado a Beit Hillel e ao próprio Hillel são as semelhanças das palavras de ambos. Deixe-me citar uma como exemplo. Jesus ensinou dizendo:
Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, verso 12. Esta é a mesma sentença que deu Hillel ao iniciar um gentio aos ensinamentos ocultos da Torá, dizendo: o que odeia que façam com você, não faça aos teus irmãos. Isto é toda a Torá, e o resto é mera interpretação. Vamos estudar. Talmud Bavli, Shabat 31a. Vemos aqui que Jesus, além de um grande rabino, provinha de uma família real. Os cristãos, assim como alguns judeus messiânicos, pensam equivocadamente que Nazareno provenha de Nazaré, devido ao acréscimo do texto canônico do Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, verso 23. Jesus é chamado de Netzari, Nazareno em hebraico, somente por ser descendente de Davi, como nos explica Ishodad de Merve, que foi bispo de Haditha no moderno Iraque em 850 d.C., o qual escreve: Novamente, um rebento em hebraico é chamado Netzor, a passagem de Isaías, que sairá para fora um rebento de sua raiz. Em hebraico, Netzor está escrito. O mesmo esclarece Gregório Bar Hebreu, teólogo da Igreja Ortodoxa Síria no século XIII d.C., dizendo: Ele será chamado Nazareno. É de um livro que não conhecemos. Como então o venerável padre Éfrem disse, é que um rebento virá do tronco de Jessé. Este rebento é em hebraico chamado Notsorá. Vemos que Gregório menciona Éfrem, o sírio, que é um dos pais da igreja do século IV d.C. Éfrem, na citação de Gregório Bar Hebreu, estava comentando um livro chamado posteriormente por Eusébio de Cesareia de Diatessaron, conforme o livro História Eclesiástica, livro 4, capítulo 29, verso 6, cujo significado é mistura dos quatro, porque continha todos os relatos chaves que há nos 4 evangelhos canônicos. E nota-se pela citação de Gregório Bar Hebreu que Éfrem já havia comentado que Nazareno provinha da palavra hebraica Netzer, conforme Isaías 11:1, e não de uma cidade chamada Nazaré. A raiz etimológica de Nazareno, Netzari, provém do hebraico Netzer, que significa rebento, broto, ramo ou descendente. Jesus e toda a sua família eram chamados de Netzarim, nazarenos, porque eram da dinastia de Davi, como diz o profeta Isaías, e um broto, Netzer, das suas raízes frutificará. Isaías 11:1. Assim, aqueles que recebiam os ensinamentos de Jesus e de seus discípulos eram denominados de nazarenos. Por que devemos ter cuidado com as edições que chegaram até nós? Muitas pessoas têm o Novo Testamento e a Bíblia, assim como outros livros de outras religiões, como inerrante. E, no ponto de vista de fé, não podemos discordar de quem pensa assim. Porém, no ponto de vista histórico e filológico, a Bíblia e o Novo Testamento possuem muitos erros, acréscimos, interpolações e adulterações posteriores. E um grande exemplo é sobre a localização da cidade de Nazaré. Os textos atuais do Novo Testamento reivindicam que a localização de Nazaré é na Galileia. E, de fato, atualmente existe uma cidade na Galileia chamada Nazaré. No entanto, não havia uma cidade de Nazaré na Galileia nos tempos de Jesus. Somente após a destruição de Jerusalém e do templo é que os residentes de Judá se exilam na Galileia e regiões vizinhas, surgindo então a vila de Nazaré da Galileia. Em 1962, durante as escavações em Cesareia, na Palestina, a arqueologia cristã fez uma descoberta sinalizadora. As areias de Cesareia ofereceram 2 fragmentos de uma inscrição hebraica relativa às 24 famílias sacerdotais, mencionadas em 1 Crônicas, capítulo 24, versos 7 a 18, nomeando as aldeias da Galileia, onde cada família migrou, provavelmente após a revolta de Bar Coqueba, no ano 135 d.C., e após a dispersão do povo hebreu. Um dos fragmentos continha a palavra Nazaré, Netzaret em hebraico. No entanto,
Mesmo com essa evidência arqueológica, Nazaré da Galileia ainda é tida no século II d.C. como uma Kefar, que significa vila ou aldeia em hebraico. Se Nazaré da Galileia ainda era uma vila, por que todos os textos atuais do Evangelho segundo Mateus, no Novo Testamento, a denominam literalmente de Polim, que significa cidade em grego, cujo hebraico seria Ir? Até mesmo Jerônimo, pai da igreja e teólogo do século IV d.C., descreve: até agora, existe uma aldeia na Galileia, defronte de Légio, tendo uma distância de 15 milhas, a oeste, próximo ao Monte Tabor, com o nome Nazara. Se até o século IV d.C. Nazaré era uma aldeia, como os textos a descrevem como uma cidade? Para uma pessoa desatenta, isso não significa muita coisa. Mas para um atento, isso acarreta sérios fatores e diversas questões. Uma delas é que essa passagem de Mateus não constava originalmente no texto fonte, utilizado pelo autor deste evangelho. E se constava, não mencionava uma cidade, e sim algo a mais. Com isso, vemos que o Novo Testamento possui textos adulterados e grandes acréscimos posteriores. Aliás, no próprio Codex Sinaíticos, um texto majoritário do século V d.C., existe a prova que Jesus e sua família residiam em Judá e não na Galileia, como vemos. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Judá chamada Nazaré. Agora notem a imagem do Códex. Vemos que um revisor posterior busca corrigir, por assim dizer, a palavra colocando acima de Judeia, Galileia. Ora, poderíamos até pensar que isso talvez fosse um erro do escriba, mas outro respaldo histórico de que a cidade onde Maria e José residiam era chamada Nazaré, e tal cidade era na Judeia e não Galileia, é a de Eusébio de Cesareia, pai da igreja e escritor cristão do século IV d.C., que diz que vindo dentre estes que antes falamos sobre eles, e os chamamos de soberanos, pois eles são da mesma linhagem da família do nosso Salvador, e vindos de Nezaré e Corba, cidades de Judá. Eusébio está citando uma referência mais anterior que ele, a qual é Júlio Africano de 160 a 240 d.C. Outra evidência é o texto hebraico mais antigo do Evangelho de Mateus, conhecido por Mateus de Shem Tov, que, ao invés de dizer retirou-se para a região da Galileia em Mateus capítulo 2, verso 22, nos diz Vayapen el Eretz ha-Gilgal, tradução, e voltou para a terra de Gilgal. Segundo o texto de Josué, Gilgal, ou Gilgal no português, é em Judá, próxima de Jericó, ao lado oriental da mesma, como diz, e o povo subiu do Jordão no 10º dia do mês 1º, e alojaram-se em Gilgal, no lado oriental de Jericó. Josué, capítulo 4, verso 19. Historicamente, a cidade de Nazaré, ou Kiriat Netzaret, sendo próxima da antiga região de Gilgal em Judá, é mais coesa, pois Gilgal é próxima da região de Beit-Abara, onde residia Zacarias e Elisabel, os pais de João Batista. Kiriat, na realidade, significa subúrbio ou cidade satélite. É possível que Nazaré fosse uma cidade satélite de Jericó ou Beit-Abara. Porém, é mais plausível que Nazaré fosse um local onde estavam alojados os nazarenos, ou seja, os descendentes de Davi. Agora temos não somente 2, mas 3 testemunhos históricos respaldando que a Nazaré, onde habitou Jesus e seus pais, é em Judá, próxima de Jericó, de Comoram e de Beit-Abara, a cidade de João Batista, o último rabino de Jesus. No Evangelho de Filipe, um texto apócrifo escrito em copta, datado do século II d.C., explica o real significado de Nazareno ao dizer Pe Nazarenos petoione ebol pe mep petep. Tradução: o Nazareno é aquele que revela o oculto. E de fato, este é o sentido da palavra hebraica netzer: brotar, desabrochar, sair para fora, sair à luz, do não revelado para o revelado.
Assim sendo, sabemos agora que Jesus é chamado de Nazareno por ele ser o Notzer, o guardião dos segredos ocultos da Torá de Moisés. Uma lista de 12 discípulos de Jesus é apresentada nos evangelhos, os quais possuíam o cargo de apóstolos, palavra grega cujo significado é emissários, sendo o hebraico sheluchim, e estes são seus respectivos nomes em hebraico: Yaakov HaTzadik, Tiago o Justo, Shimon HaKanai, Simeão o Zelote, Yehuda Tomá, Judas Tomé, sendo esses três filhos de Rolfai, Alfeu, também chamado Clopas, o segundo esposo de Maria, a mãe de Jesus. Logo em seguida, Yehuda Hatodas, Judas Tadeu, Shimon Kefa, Simão Pedro, e Andreus, André, seu irmão, Yaakov e Yohanan, Tiago e João, os filhos de Zebadiá, Zabidias ou Zebedeu, Filipos, Felipe, Netanael Bartolomai, Natanael Bartolomeu, ou Natanael, o filho de Ptolomeu, Yehudá ben Shimon ish Keriot, Judas, filho de Simão, homem de Keriot, ou também, como nos apresenta os evangelhos em aramaico, Yehuda bar Shimon Sicariuta, Judas, o filho de Simão, o sicário, e Matitial, Mateus. Mas por que 12 apóstolos? Seria uma mera coincidência Jesus possuir 12 apóstolos, assim como Israel possuía 12 tribos? No Evangelho dos 12 Apóstolos Santos, um texto aramaico datado do século 3 a 4 depois de Cristo, o qual também é mencionado pelo pai da igreja Orígenes em sua homília em Lucas, nos esclarece que isso não é mera coincidência ao dizer: Simeão, chamado Cefa, da tribo de Ruben, Tiago e João, filhos de Zabidai, da tribo de Issachar, e André, da tribo de Zebulum, Felipe, da tribo de José, Bartolomeu, da tribo de Simeão, Mateus, da tribo de Naftali, Tomé, da tribo de Benjamim, Tiago, filho de Alfeu, da tribo de Levi, e Tadeu, da tribo de Judá, e Simeão, o Zelote, da tribo de Asser, e Judas, aquele que o entregou, da tribo de Gad. Esses 12 são seus discípulos, a quem ele prometeu 12 tronos, para que eles possam julgar Israel. Note que cada um dos 12 apóstolos rege uma tribo de Israel. Mais adiante, veremos o quão profundo são essas ligações e qual é a mensagem que isso nos traz. Mas agora vamos para a Cabalá para chegarmos até lá. Segundo a Cabalá, a ciência divina revelada pelo nosso pai Abraão, os padrões das tribos de Israel correspondem aos signos zodiacais das constelações, das letras hebraicas e dos meses do calendário hebreu. Vejamos. A tribo de Judá está ligada à constelação de Talê, cordeiro em hebraico, ao mês de Nissan, abril, e à letra Re. A tribo de Issachar está ligada à constelação de Shor, touro em hebraico, ao mês de Iyar, maio, e à letra Vav. A tribo de Zebulum está ligada à constelação de Teomim, gêmeos em hebraico, ao mês de Sivan, junho, e à letra Zain. A tribo de Reuben está ligada à constelação de Sartan, caranguejo ou câncer em hebraico, ao mês de Tamuz, julho, e à letra Het. A tribo de Shimon está ligada à constelação de Arié, leão em hebraico, ao mês de Av, agosto, e à letra Tet. A tribo de Gad está ligada à constelação de Betulá, virgem em hebraico, ao mês de Elul, setembro, e à letra Iud. A tribo de Efraim está ligada à constelação de Mosnaim, balança ou libra em hebraico, ao mês de Tishre, outubro, e a letra Lamed. A tribo de Menaché, Manassés, está ligada à constelação de Akrab, escorpião em hebraico, ao mês de Maheshvan, novembro, e a letra Nun. A tribo de Binyamin, Benjamim, está ligada à constelação de Keshet, arco ou sagitário em hebraico,
ao mês Kislev, dezembro, e a letra Samer. A tribo de Dan está ligada à constelação de Gedi, carneiro ou capricórnio em hebraico, ao mês de Tevet, janeiro, e a letra Ain. A tribo de Asher está ligada à constelação de Deli, cântaro, jarro ou aquário em hebraico, ao mês de Shevat, fevereiro, e a letra Tzad. E a tribo de Naftali, que está ligada à constelação de Dagim, peixes em hebraico, ao mês de Adar, março, e a letra Kof. Agora que vimos as ligações das tribos com as constelações, meses e letras hebraicas, podemos agora ligar com os 12 apóstolos. Tiago o Justo ligado à tribo de Dan, ao mês de Tevet, a constelação de Capricórnio, e a letra Ain. Simão o Zelote, ligado à tribo de Asher, ao mês de Shevat, a constelação de Aquário, e a letra Tzad. Judas Tadeu, ligado à tribo de Judá, ao mês de Nissan, a constelação de Ares, e a letra Re. Judas Tomé, ligado à tribo de Binyamin, a constelação de Sagitário, e a letra Samer. Simão Pedro, ligado à tribo de Ruben, ao mês de Tamuz, e a letra Het. André, ligado à tribo de Zebulon, a constelação de Gêmeos, ao mês de Sivan, e a letra Zain. João e Tiago, filhos de Zabidias, ligados à tribo de Isacar, a constelação de Touro, ao mês de Iar, e a letra Vav. Filipe, ligado às tribos de Efraim e Menaché, as constelações de Libra e Escorpião, aos meses de Tishrei e Marcheshvan, e as letras Lamed e Nun. Bartolomeu, ligado à tribo de Shimon, a constelação de Leão, ao mês de Av, e a letra Tet. Matias e Judas Iscariotes, ligado à tribo de Gad, a constelação de Virgem, ao mês de Elul, e a letra Iud. E Mateus, ligado à tribo de Naftali, a constelação de Peixes, ao mês de Adar, e a letra Kof. No livro Testamento dos 12 Patriarcas, um livro nazareno datado do século II d.C., cada um dos filhos de Israel expõe suas virtudes e seus pecados, descrevendo exatamente como cada ser humano se comporta, de acordo com o mês e a constelação de seu nascimento. Todo ser humano nasce sob a influência de cada um desses signos. Agora que nós sabemos disso, qual é a conclusão de tudo? Toda a humanidade possui uma centelha de uma tribo de Israel. Ou seja, toda a humanidade é Israel. O leonino tem a centelha de Shimon, o pisciano tem a centelha de Naftali, o ariano de Judá, e assim sucessivamente. Ou seja, o que hoje chamamos de os 12 signos do zodíaco, os israelitas, outrora, chamavam de 12 tribos de Israel. E a nossa missão é corrigir a nós mesmos, buscando ser o melhor de si a cada dia, para que sejamos livres das nossas má inclinações, que adquirimos no momento do nosso nascimento, em determinado mês, dia, hora e constelação, com a ajuda dos 12 apóstolos, que são os meses da era messiânica, a qual é o ano aceitável de Adonai, conforme Isaías capítulo 61, verso 1 a 2. Para isso, temos mais um auxílio de 72 nomes divinos, as centelhas dos 70 juízes escolhidos por Moisés, que nos ajudam nessa autocorreção. Uma lista de 72 discípulos de Jesus é dada no Códex da Mefarresha, um texto dos 4 evangelhos datado do século 3 a 4 d.C., que, em Lucas capítulo 10, verso 1, nos diz: Umem batar halem, parash mem talmidau hi, acharane, shaveim nutrem, washadar enun, tren, kedan apauhi, lehulatar, wa medina da atid, hawa, lemizal. Tradução: E depois disto, separou dentre os seus discípulos outros 72, e os despachou 2 a 2 adiante dele, para todo lugar e cidade que futuramente estava para ir. Daqui vemos a origem dos 72 nomes divinos da Cabalá,
chamados também de Shem HaMeforash, visto que nenhum outro texto da Kabbalah é tão antigo quanto o próprio Códex da Mefarhesh. Segundo Charles Cutler Torrey, arqueólogo e historiador americano, a expressão aramaica Evangelion da Mefarhesh possui uma estranha e estreita conexão com a expressão hebraica Shem HaMeforash, que significa o nome explícito de Deus, o termo dado aos 72 nomes divinos da Kabbalah. E de fato vemos uma estranha conexão exatamente em Lucas capítulo 10, verso 1, ao mencionar 72 outros discípulos e ao usar a expressão Parash, na mesma passagem, que é a mesma raiz de Meforash. O Shem HaMeforash, ou seja, o nome explícito de Adonai, é o termo dado aos 72 nomes divinos, pois é o valor gemátrico das 4 letras explícitas, Yud, He, Vav, He, as letras que formam o nome divino Adonai, que somadas dão um valor gemátrico de 72. Evangelion da Mefarhesh significa Evangelho dos Explícitos. Seriam os 4 evangelhos uma alusão às 4 letras do nome explícito de Deus, Adonai? Em um dos relatos mais profundos da Torá, em Shemot, Êxodo, capítulo 14, verso 19 a 21, Moisés, toma uma vara dos antigos filhos de Adão, que possuía os 72 nomes divinos, e abre o mar de Junco, o nome real do tão conhecido Mar Vermelho, como vemos. E estendeu Moshe a sua mão sobre o mar, com a vara grande e gloriosa que foi criada desde o início, e nela foram gravadas o Meforash, o nome grande e glorioso. Targum de Jerusalém, Êxodo capítulo 14, verso 19. A passagem de Êxodo capítulo 14, verso 19 a 21, é conhecida pelos cabalistas por Vaissá, Vaiavô, Vayet, que são as iniciais de cada verso em hebraico. E os 72 nomes divinos são extraídos exatamente nesses 3 versos. Com isso, sabemos que os 72 nomes divinos são diferentes aspectos do próprio Adonai, como também os 72 outros discípulos são diferentes aspectos do próprio Jesus, e todos eles são uma só fonte. A Tanar, a Bíblia hebraica, alude a toda a humanidade, denominando-a como 70 nações. Com isso, Jesus em Lucas capítulo 10, verso 1, está dizendo que visitará toda a humanidade com os seus ensinamentos por meio dos seus 72 discípulos, para sairmos do Egito, ou seja, da escravidão dos impulsos da matéria e alcançarmos as virtudes do caminho, da verdade, da vida, do bem e do belo. Precisamos nos conectar com esses códigos divinos que estão ligados dentro de nós mesmos e recebê-los com toda a pureza de coração, livrando as nossas almas da má inclinação, que nos acarreta sempre a frustração e diversos infortúnios. Isso poderemos ver mais adiante nos ensinamentos secretos de Jesus. Desconstruindo a lendária imagem que a Igreja construiu de Jesus ao longo dos séculos por meio da teologia de Paulo de Tarso, vemos, nos próprios escritos dos pais da Igreja, um Jesus bem real, judeu, professor carismático e estrategista político. Ao invés de falarmos de tradições cristãs já bem conhecidas como o nascimento virginal, morte por crucificação para purgar os pecados da humanidade, Jesus celibatário, etc., quero neste capítulo dar voz a tradições não cristãs e extrair delas a síntese das teses cristãs e das antíteses apócrifas. James Tabor, professor de judaísmo antigo e cristianismo primitivo na Universidade da Carolina do Norte, descreve, no seu livro A Dinastia de Jesus, que o movimento de Jesus, chamado de Nazarenos ou O Caminho, era um movimento dinástico davídico, com o intuito de derrubar o domínio de Herodes Antipas, o Edomita, e que tal movimento foi gradualmente segregado e desconstruído pelo ponto de vista paulino, formando então o atual cristianismo, totalmente gentílico. Os líderes, segundo as evidências históricas dispostas no livro de Tabor,
eram Simão o Zelote, chamado filho de Clopas, Tiago o Justo, filho de Alfeu, Clopas em hebraico, e Judas Tomé, todos irmãos de Jesus por parte de mãe, visto que, após a morte de José, Maria se casa com o seu irmão mais novo, Alfeu, também chamado Clopas, como também mencionado pelo pai da igreja, Epifânio de Salamina. Tabor produz perfeitamente o retrato de um homem real, em um período tumultuado, que realmente acreditava que suas ações alcançariam o fim da ocupação romana e o retorno do Império Real Davídico de Israel. Um intrigante e duvidoso testemunho histórico sobre Jesus é o chamado Testimonium Flavianum, de Flávio Josefo, historiador judeu do século I d.C., que, nas atuais versões gregas, descreve: houve nesse período Jesus, um sábio homem, se é lícito chamá-lo de homem, pois ele foi o autor de coisas maravilhosas, um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com deleite. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos chefes entre nós, condenou-o à cruz, os que o amaram no princípio não o esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas tinham previsto, estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele, e a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. As frases entre colchetes, contidas no texto de Flávio Josefo, são evidentes interpolações posteriores cristãs, possivelmente produzidas pelo pai da igreja Eusébio de Cesareia, segundo os acadêmicos, pois Josefo, apesar de descrever Jesus como um sábio homem, não o tinha como o Cristo, como veremos em outra menção de Flávio Josefo mais adiante. Tirando as interpolações posteriores do texto, assim fica o testemunho flaviano. Houve nesse período Jesus, um sábio homem. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. E quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos chefes entre nós, condenou-o à cruz, os que o amaram no princípio não o esqueceram, e a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. 3 pontos aqui são interessantes ressaltar como, primeiro, Jesus é um sábio, professor de judeus e gentios. Aqui fica evidente que Jesus se assemelhava grandemente com o ancião Hillel, o seu avô, pois Hillel cativava muitos entre judeus e gentios pelos seus ensinamentos profundos da Torá. O que fica mais evidente que Jesus era um nobre rabino da Beit Hillel. Segundo, Pôncio Pilatos o condena à cruz, mas sua crucificação não é mencionada diretamente. Essa frase é interessante, pois nos remeterá a outro personagem chamado Discípulo Amado, ao Alcorão e os textos apócrifos acerca da crucificação ou não crucificação de Jesus. Terceiro, uma tribo dos cristãos não estava extinta. Aqui fica evidente que Flávio Josefo não está mencionando a atual religião cristã fundamentada em Paulo ao dizer uma tribo dos cristãos, mas se refere aos nazarenos, os Messias ungidos. Tal palavra que em grego é Christianon, a estirpe real davídica dos judeus. Mais adiante, Flávio Josefo menciona Tiago, o justo, o irmão de Jesus, dizendo: Festo agora estava morto, e Albinos estava ainda na estrada. Então Ananos reuniu o sinédrio dos juízes e trouxe diante deles o irmão de Jesus, que era chamado o Messias, cujo nome era Tiago, e alguns outros. E quando formou uma acusação contra eles, como violadores da lei, entregou-os para serem apedrejados. Não gostando do que foi feito, o sinédrio também enviou ao rei, desejando que ele enviasse a Ananos para que ele não atuasse mais, pois o que ele havia feito não era para ser justificado. Os acadêmicos asseguram que a citação "o irmão de Jesus, que era chamado o Messias ou o Cristo", é autêntica e nos comprova que, de fato, a primeira citação de Flávio Josefo, que afirma Jesus, que era chamado o Cristo, é autêntica, porém, possui algumas interpolações posteriores, como já vimos.
Além dessas referências de Flávio Joséfo, outra evidência histórica fora do grupo de fiéis, nominando Jesus, não há. Alguns supõem que Plínio, o jovem, ou Tácito e Suetônio tenham o mencionado, mas os textos não interpolados nos trazem Christus, um nome romano, ao invés do título Cristo, em seus relatos. Em uma antiga sinagoga nazarena de Súcia, próxima à cidade de Hebron, datada do século 4 a 8 d.C., há uma inscrição em mosaico que denota não somente Jesus como Consolador, mas também um Simeão. Na foto abaixo, tirada pelo fotógrafo Zev Radovan, vemos a seguinte inscrição em aramaico e hebraico que diz: Zihiran latav menachama Yeshua sahada umenachama shim. A tradução é: lembrados para o bem, o Consolador Yeshua, o Marte e o Consolador Shim. Alguns acadêmicos, como também David Ben-Hassen, historiador israelense, também supõem que o meio-nome fragmentado seja realmente Shimon, Simeão em hebraico, e o contexto da frase realmente conota isso. E esta é uma evidência de que Jesus não é o único Messias Consolador daquele mesmo movimento judaico fundado por ele mesmo, o judaísmo nazareno. No Evangelho segundo João, Jesus promete aos seus seguidores um outro Consolador chamado, nos textos do Novo Testamento, de Paracleto. De fato, Jesus faz tal promessa no Evangelho segundo João ao dizer: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. Paulo de Tarso ensinava veementemente aos seus fiéis, dizendo: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Esse era um dos vários argumentos circulares de Paulo, ilustrando aquilo que chamamos de viés de confirmação, um tipo de viés cognitivo e um erro de raciocínio indutivo, que ocorre naquelas pessoas que ignoram opiniões existentes ou informações e fatos que refutam suas crenças. No entanto, dois estimados pais da Igreja, respeitados pela Igreja cristã, Papias de Herápolis e Irineu de Leão, nos dizem que Jesus não morreu na cruz, mas viveu até uma idade avançada.